Bom, então, nós falamos de uma maneira geral, né? Qual o primeiro método que nós fazemos, mas agora vamos aprofundar um pouco como que nós identificamos cada grupo de agente causal de doenças de plantas. Então, vamos começar pelos fungos, né? Então, nós falamos que a grande maioria das doenças de plantas são causadas por fungos. Fungos de parte aérea, nós identificamos, né, as doenças, né, que causam, olhando o sintoma e os sinais. E os fungos, eles produzem estruturas morfológicas, né, como corpos de frutificação, né, os esporângios, as comas, basidiomas, conidiomas, tão típicos, né, que podem ser abertos ou não, ou se não, conidióforos livres, né? Eles são tão típicos e tão diferentes uns dos outros que apenas eu tendo um treinamento em saber reconhecê-los e quando eu encontro essa estrutura morfológica, eu identifico e já consigo fazer a diagnose, tá? E o microscópio de luz é adequado, porque geralmente no aumento de 400 vezes nós conseguimos ver todas essas estruturas típicas que nós precisamos para identificar um fungo. Agora, se naquela amostra eu não encontro o sinal na hora que chegou a amostra, tanto porque ou o produtor pulverizou a planta, ou é uma murcha vascular que eu realmente não consigo ver na hora, eu tenho que fazer um isolamento indireto. Então, eu vou fazer uma desinfestação, né, daquela planta e vou pegar o pedacinho que me interessa. Qual que é o melhor lugar para a gente fazer um isolamento? É essa região de interface aqui, entre o tecido doente e o tecido sadio. Porque é nessa região que o patógeno está em crescimento mais ativo, ele está colonizando a planta. Então, eu tenho maior chance de sucesso se eu fizer um isolamento dessa parte. Então, eu vou pegar um pedacinho, desinfestar e cultivar no meio de cultura. Então, eu desinfesto geralmente com álcool 70, solução de hipoclorito, né? Tiro o excesso e coloco geralmente em agar-água e BDA. Mas todos os fungos eu consigo isolar em meio de cultura? Não, né? Quais são eles? Esses aqui, os biotróficos, né? Esses aqui eu consigo. Os necrotróficos tranquilamente. Os hemibiotróficos nem tão tranquilamente, porque eles demoram para crescer, mas eu consigo isolar. Agora, os biotróficos não crescem em meio de cultura. Eles precisam da planta viva para se desenvolver. Então, aí vocês conseguem perceber a importância de uma amostra adequada para análise? Porque se o produtor me mandar uma amostra que tenha oídio, míldio, ferrugem ou carvões, aqui carvões, o sintoma é muito típico, né? Mas aqui estão os teleósporos que eu falei para vocês, no aumento de 400 vezes, mas eu não consigo cultivar no meio de cultura. Agora, se eu não consigo ver esses sinais porque o produtor pulverizou a amostra, pode mandar outra, porque eu não vou conseguir ver, né? Ele matou os sinais. Então, para eu assinar embaixo, olha, é míldio, é oídio, é ferrugem tal, porque no milho tem 3 ferrugens, né? Eu preciso ver o sinal, tá bom? Tudo bem aqui? Agora, e doenças bacterianas, o que vocês acham? Eu consigo pegar a doença, uma amostra, fiz a corrida bacteriana, eu vou pegar a corrida bacteriana, vou olhar no microscópio aqui de luz, eu consigo? Vai me adiantar de alguma coisa olhar uma célula bacteriana no microscópio de luz? Primeira coisa, que aumento eu vou usar para observar uma célula bacteriana? De 1000. Nesse aqui é só de 1000, porque ela é tão pequenininha que é só de 1000, tá? Eu vou ver se ela é bastonete, tal, alguma coisa, consigo até observar
flagelos. Mas elas são tão diferentes e tão características que eu vou conseguir separar uma da outra? Não são. Então, sempre que vier uma amostra com suspeita de doença bacteriana, eu tenho que continuar os testes, tá? Então, primeira coisa, como nos fungos, primeira coisa que eu vou fazer, observar os sintomas típicos. Quais são os sintomas típicos de bacterioses? Por exemplo, eu tenho bacterioses que afetam a parte aérea, né? Então, eu vou ter uma mancha encharcada, geralmente, né? O que é uma mancha encharcada? Quando a gente fala, o professor fala, bactéria causa uma mancha encharcada. Vocês sabem o que é? Úmida. Nada mais é do que uma mancha úmida, com aspecto de molhada, tá? Então, geralmente, ela está úmida, a lesão, nem que ela não esteja úmida, ela tem um aspecto de úmido, de oleoso, tá? Segunda coisa, não vai ter nenhuma esporulação. Você pode fazer 1000 lâminas que você não vai encontrar nenhuma esporulação. Agora, o que eu posso fazer para ter certeza que é uma doença bacteriana? Eu corto um pedacinho da região de intéfase e faço uma corrida na lâmina em água. A Haustorne a gente não faz no copo? De doença de parte aérea de bactéria, eu pego um pedacinho e ponho numa gotinha de água. Eu vou ver aquele fluxo bacteriano saindo. Aí eu vou pegar aquela bactéria e fazer um isolamento no meio de cultura, tá? Outra coisa, aqui é cancro cítrico, né? Então, de cancro, geralmente eu posso também ter uma lesão corticosa, tá? Como se fosse uma cortiça. Esse e várias outras bactérias também causam. E geralmente tem um halo amarelo ao redor dessa lesão, tá? Mas tem bactérias que causam podridão mole, né? Porque elas afetam a lamela média, né? Destroem a pectina ali entre as células e fica essa podridão mole. Então, como se chama essa bactéria aqui? Famosa, mudou de nome agora. Que se você deixa uma batata assim, fica um cheiro horrível na sua casa. Afetada por essa bactéria, de longe você entra na sua cozinha, você já sabe. E isso antigamente a gente chamava de ervínia, hoje ela mudou de nome. Essa que causa podridão mole se chama Pectobacterium, tá? E tem as bactérias que causam murcha, como nós já falamos, né? Da Haustonia. Então, aqui é uma bactéria vascular, que a gente fez o teste do copo, a Haustonia, que é o teste diagnóstico. E aqui é uma foto de um aumento de 400 vezes nesse microscópio de luz. Então, eu peguei uma folhinha na região de intéfase e é só isso que eu vejo aqui. Não é aquele esporo lindo, maravilhoso, um corpo de frutificação. Eu vejo essa corrida bacteriana. Por que a bactéria sai da folha e vai para a água? Então, mas assim, em termos de sobrevivência, a bactéria não consegue penetrar diretamente na planta como os fungos. Então, ela precisa ser levada para o interior da planta. E ela é levada por uma lâmina de água, que pode ser ou um ferimento causado por inseto, por trato cultural, ou mesmo uma abertura natural, né? Então, ela tem muita afinidade por água. Então, aí você vai ver a exudação. São milhões de células bacterianas indo em direção à gotícula de água, tá? E daí nós vamos fazer os testes de acordo com a bactéria, tá? Então, aqui, essa tabelinha é uma tabela antiga, mas eu acho muito didática. Então, por exemplo, se a gente receber uma amostra que tem um tumor na parte aérea da planta, né? Provavelmente é um tumor causado por Agrobacterium, tá? Que em agar nutriente, que é o meio básico para a gente fazer isolamento de bactéria, a colônia dela é branca e é uma bactéria gram-negativa. Aliás, a maioria das bactérias fitopatogênicas são gram-negativas. Agora, se for uma bactéria que causa murcha, em tomate, por exemplo, e além da murcha tem cancros nos frutos, nas hastes, né?
em meio de agar. Ela é meio amarelo alaranjada, mas ela é gram-positiva. Essa é a Clavibacter. Agora, em feijão, por exemplo, se eu tenho uma murcha de feijoeiro, uma colônia amarelo-laranja em agar nutriente, também gram-positiva, é Curtobacterium. Aqui vocês veem que nessa tabelinha, causando podridão mole, ainda estava como ervínea, mas hoje separou. As bactérias que causam podridão mole foram reclassificadas como Pectobacterium, mas aqui causam queima de ponteiros, continuam ainda no gênero Ervínia, tá? Antes elas eram agrupadas no mesmo gênero. E aqui também, pseudomonas, elas podem causar tanto manchas foliares como murchas, também gram-negativas. Xantomonas causam principalmente mancha foliar em fruto, são amarelas bem típicas. Dependendo do grupo de bactérias, você vai fazer alguns testes. Tem alguns gêneros que poucos testes bioquímicos rapidamente você faz. Então, observando o sintoma, o crescimento da bactéria no meio e alguns testes bioquímicos, você identifica. Mas algumas são mais complexas. Então, nós temos que fazer ou testes serológicos ou ainda testes moleculares, tá? Esse é um teste para aquela bactéria que nós falamos aqui, a Clavibacter, que é uma gram-positiva, né? Então, esse teste, ele é vendido por essa empresa aqui. Então, aqui vem uma bolsinha com os reagentes, né, aqui dentro. E você corta aqui, pega um pedacinho da folha, vem uma explicação, e você coloca aqui dentro. Você pega a tampinha a parte de trás de uma caneta e macera esse pedacinho de folha ou de haste junto com esses reagentes, né? Parece um teste de gravidez. Então, essa barrinha vermelha aqui quer dizer que o teste funcionou e está ativo. Se não aparecesse essa outra barrinha vermelha aqui, não ia ter Clavibacter nessa amostra. E esse teste serológico, como teste molecular, é super sensível e específico, só pega Clavibacter. Agora, nessa amostra apareceu, bem nítido. Então, essa barra quer dizer o teste está ok, funcionou, e nessa barra, ó, tem Clavibacter na amostra, tá? Claro que se você só vai fazer esse teste se tiver um sintoma típico para você conferir. E esse aqui também é só para vocês verem, porque ele é muito didático. Esse veio com um catálogo muito didático. Esse é um outro teste, na realidade, que também é um teste serológico, mas para duas viroses em orquídeas. São duas viroses muito comuns no Brasil e que os sintomas confundem muito com problemas abióticos, tá? Então, eles explicam, né? Então, lá naquele saquinho, você vai cortar, eles põem até o tamanho, ó. Corta um pedacinho da folha desse tamanhinho aqui, esse quadradinho aqui, ó. Insere na bolsinha, macera, coloca a fitinha, né? E espera. Então, aqui, espera 30 minutos. Aqui, se aparecer só a linha controle, o teste está ativo, não tem nenhuma virose, tá? Se aparecer a linha controle e só essa linha, o teste está ativo, tem essa virose, que é o Odontoglossum ring spot virus, mas não tem essa, que é Cymbidium mosaic virus, tá? Se aparecer só essa linha e essa aqui, tem essa virose, mas não tem essa. Agora, se aparecer a linha controle e as duas linhas abaixo, tem as duas viroses e o teste está ativo, ok? Bom, alguma dúvida até aqui? Não? Tá. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre diagnose de doenças causadas por vírus, né? Então, para a gente chegar na identificação de uma virose, nós temos que fazer mais testes ainda. Porque eu consigo ver uma partícula de vírus nesse microscópio? Não, porque é tão pequenininho que essas fotos aqui são fotos de microscopia eletrônica, tá? Então, aí nós vamos montando como se fosse um quebra-cabeça.
tem uma virose, eu vou identificar. Eu vi que é um sintoma típico, né? Aí faço uma observação em microscopia eletrônica. Então, eu vou anotando. A partícula é alongada rígida? É alongada flexosa? É isométrica? É baciliforme? Lembra até uma bactéria, né? Agora, essa isométrica, a pessoa que vai avaliar tem que ter bastante experiência, porque isso confunde muito com sujeira na preparação, tá? Então, essas partículas são geralmente de tospovírus, tá? Aí, depois aquilo que a gente falou, né? Vou lá ver na ficha, no histórico da amostra, né? Teve pulgão na área? Os pulgões são vetores de vários mosaicos, por exemplo, né? Ou teve trips? O trips, ele é vetor desses tospovírus, conhecidos como vírus de vira-cabeça. Muitas viroses não causam necrose, que é essa podridão. Só causam deformação de plantas, mosaicos, né? Tospovírus, além da deformação de planta, alteração da cor verde, também causa necrose. Então, se tiver necrose, dependendo da planta, tem grande chance de ser tospovírus, tá? Então, nós começamos lá montando o quebra-cabeça. Tem histórico de vetor na área? Sim. Vamos olhar na microscopia eletrônica. Como que é o tipo da partícula, o formato, a morfologia? Tem inclusões? Essas inclusões do tipo catavento no tecido vegetal são típicas de doenças causadas por potivírus, tá? Outra coisa, fazemos um extrato daquela planta doente e vamos lá para a estufa. Na estufa, nós mantemos várias plantas que isso já há muito tempo é conhecido, os pesquisadores foram definindo. Olha, se eu inocular tal vírus num tipo de nicociana, tem várias, ele dá esse tipo de sintoma. Aí esse mesmo vírus, então são séries de plantas que já são conhecidas, de acordo com o vírus elas expressam um tipo de sintoma, também nos ajudam na diagnose. Então é uma série diferenciadora de indicadores. Aí, até aqui tudo bem. Depois, alguns vírus, nós fazemos ou aquele testezinho serológico, que é o mesmo princípio de um teste ELISA, tá? Quando não tem disponível o kitzinho rápido, então a gente faz um teste serológico de ELISA. Mas hoje nós já estamos desenvolvendo também várias técnicas moleculares. Tem alguns vírus que funciona muito bem o teste serológico, tem outros que não é tão bom assim. Então, nós já temos protocolos moleculares. Então, até aqui é igual, mas ao invés de fazer um teste serológico, a gente faz um teste molecular, tá? E dependendo também, tem alguns vírus que eles são tão relacionados que só na PCR a gente não separa um do outro. Para métodos de controle, na realidade não vai fazer diferença, porque qual é o controle da virose? Tem algum viricida que eu aplique na planta vai fazer reverter? Não tem, então é preventivo. Mas, principalmente, vem uma empresa e está fazendo melhoramento de uma planta. É importante saber exatamente a estirpe de um vírus. Por exemplo, tospovírus, né? Hoje no Brasil nós temos 3 tospovírus que estão muito frequentes em hortaliças, né? E 2 deles são muito relacionados. Às vezes, ou em teste serológico ou na PCR, nós não separamos um do outro. Então, a gente tem que pegar o produto da PCR e mandar sequenciar para separar certinho, tá? Ok?